toma anticoagulante pode fazer? Normalmente, quem toma anticoagulante, terapia anticoagulante, você deve suspender, tá? 3 dias antes, mais ou menos. Porém, Kátia, se você é uma profissional que não é da área médica, é importante você pedir para que a paciente sinalize o médico dela, porque às vezes pode ser uma paciente que não pode interromper o anticoagulante, tá? Agora, se ela estiver tomando o anticoagulante direto, não é recomendável fazer, porque você pode ter um rompimento de vaso e pode ter ali um extravasamento de sangue mais acentuado. Então, não recomendo, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui da Fernanda. Quem está em tratamento de tireoide pode fazer pressurizada? Pode, ela só não pode fazer a lipo de papada com lipolítico, ok? Por quê? Porque os lipolíticos, eles vão mudar, né? Eles vão alterar o metabolismo local. Então, quando você tem ali uma alteração de metabolismo no local, e é uma paciente que está fazendo, que já tem uma disfunção na tireoide, você vai alterar ali a produção desse hormônio, tá bom? Vamos para a próxima. Qual o melhor anestésico tópico para usar? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de pressurizada, uma das técnicas que mais dói, um dos procedimentos que mais dói na pressurizada é o lipolítico, gente, por causa do pH dele, tá? Então, nesse caso, o que é importante vocês entenderem? Que o anestésico tópico, ele não vai diminuir, amenizar a dor, o ardor que você vai sentir na entrega do produto, na penetração do produto. Tudo bem? Por quê? Porque aí, nesse caso, o ideal seria eu ter o quê? Um anestésico dentro da minha mescla. E nós já temos mesclas no mercado que tem os anestésicos, né? Quem é prescritor aí já tem acesso às mesclas com lidocaína, e quem não é prescritor tem acesso aí a algumas mesclas que já tem fitoterápicos que têm ação anestésica, tá? Por exemplo, alguns ativos da Cosmobilt já vem, depois do primeiro disparo, o paciente já relata que a região está anestesiada, tudo bem? Então, nesse caso, se for para você eliminar o ardor, né, diminuir, amenizar o ardor da mescla, não vai funcionar. Agora, para você amenizar a dor da perfuração, que é o que mais acontece nos lábios, por exemplo, você pode sim utilizar anestésico tópico, ok? A gente tem algumas formulazinhas, dentro da plataforma eu também passo algumas fórmulas para vocês, no meu canal do Telegram, se não me engano, tem, mas se você quiser, você pode comprar. Tem o Enla, que tinha saído de mercado, mas agora já voltou. Tem a lidocaína 4%, que você também consegue comprar. E para quem já consegue, para quem já prescreve, você pode utilizar a Pliaglis, que é muito, muito boa, tá? Ela é 7% de tetracaína e 7% de lidocaína, tá bom? Ok? Tem uma outra também que eu uso, gente, uma formulazinha que eu testei, que é muito, muito boa. Eu faço 10% de lidocaína com 10% de DMSO, que vai aumentar a penetração do ativo. E ela é interessante porque ela não tem vasoconstritor, ela não tem a tetracaína. Então, eu gosto porque ela é menos tóxica e, por exemplo, nos lábios ela não dá esbranquecimento. Então, se eu consigo visualizar ali perfeitamente se eu tenho algum início de isquemia ou não, quando eu faço a aplicação, por exemplo, de ácido hialurônico reticulado, tá bom? A Fê tá perguntando, quem está amamentando pode fazer a pressurizada? Não, Fernanda, nem gestante, nem lactante, tá bom? Vamos para o próximo. No pós-parto, após quanto tempo pode se usar a pressurização? No pós-parto, né? Então, temos que ver a primeira coisa, se o paciente está, se o paciente é lactante. Se estiver amamentando, não pode, tá? E aí, vai depender também, Jane, vamos imaginar, não está mais amamentando. E a cirurgia, né? Tem quanto tempo? Então, pelo menos uns 3 mesezinhos aí, se for cesárea, ou então, se for parto normal, é mais tranquilo, tá?
Mas aí é muito importante você avaliar a sua paciente como um todo, Jane, porque a gente sabe que a maternidade, a gestação, vai mudar muito com os hormônios, né, da mulher, e ela vai demorar um tempo aí para chegar ao normal, tá? Então é muito importante você ter esse olhar mais integrativo aí com essa paciente no pós-parto. Se eu pudesse te dar assim um prazo bastante seguro, sem ela amamentar, tá? Porque tem mulheres que podem não amamentar, por exemplo, eu amamentei 40 dias só, porque não tive mais leite, 6 meses, tá bom? Mas entenda que precisa ser avaliado todas essas variáveis aí da sua paciente, tá bom? Ah, Solange aqui também tá legal, ó. Solange Tavares, boa noite. Pode ingerir fibras 2 horas antes e 2 horas depois da aplicação de enzimas lipolíticas? Vamos lá, Solange, a minha indicação, tá? Sempre que a dica que eu dou para as minhas pacientes, que o resultado é muito, muito interessante, eu sempre peço para zerar o carboidrato, diminuir o carboidrato nas 24 horas antes e zerar o carboidrato 24 horas depois da aplicação, tá? Por quê? Porque a gente entende que fisiologicamente vai haver uma quebra do meu triglicerídeos, ok? Esse lipídio vai ser disponibilizado na corrente sanguínea. Se eu não tenho aqui carboidrato entrando, ou seja, glicose pronta para alimentar a minha célula, o que o meu organismo tem que fazer? Ele vai ter que fazer o processo de glicogênese em cima dos meus lipídios, né? Transformar o meu lipídio em glicose para alimentar a minha célula, ok? E aí, dessa forma, você faz a queima, a oxidação, a beta-oxidação dessa gordura. Inclusive, aqui no canal, eu tenho uma aula fantástica que foi ministrada pela minha querida, amada, doutora Giovana Caades, minha amiga do peito, que é maravilhosa em fisiologia, e ela fala muito bem sobre isso. Eu a convidei, a gente fez uma live juntas, e ela explica lindamente sobre toda essa beta-oxidação, ciclo de Krebs. Então, depois, aqui quando a gente terminar, vai aqui no canal, procura essa live, minha e da doutora Giovana Caade, sobre a lipólise, sobre a beta-oxidação. Preciso fazer exercícios antes? Depois das enzimas? E lá você vai entender muito bem sobre isso daí, e é uma aula fantástica, tá bom? Quem toma remédio para pressão pode fazer a pressurizada? Depende do fármaco que você vai utilizar, tá, Dani? Normalmente, quem usa remédio para pressão, eu não gosto de usar cafeína, por exemplo, tá? Mas os outros ativos não tem problema, não. O que mais pega na questão de pressão é a cafeína mesmo. Mas pense uma outra coisa, se a pessoa toma remédio, é porque ela já está em tratamento, então ela já está com a pressão arterial dela controlada, tá bom? E a quantidade que a gente usa também é muito pouquinho, né? Então não tem problema, tá bom? Mas de qualquer forma, Adriana, eu evito a cafeína, porque a cafeína, ela realmente sobe, tá? Agora, tem pacientes que às vezes fica ansioso mesmo, fica um pouquinho nervoso, dependendo de cada procedimento, e aí sobe normalmente, tá? Às vezes tem gente que vai no dentista e já sobe a pressão, tipo eu. Tá bom?